Eu saúdo cada um dos meus irmãos, pastor Jaime, toda a equipe do culto da tarde com Deus, com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço a irmã Michele pelo convite. Os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz nesta tarde de ter a minha amiga e irmã Miriam aqui comigo, uma irmã que me conhece lá desde o início da minha conversão. A irmã Ivone, preciosa, também já congregamos juntas. Deus une propósitos, você crê? Amém. Deus une propósitos e Deus nos aproxima de pessoas para unir propósitos. Irmãs, meditando quando a irmã Michele me fez o convite, eu digo, Senhor, mês da mulher, e daí eu fui buscar na palavra algo que fica muito claro para cada uma de nós, o que nós significamos para o nosso Deus. E o Senhor me levou aqui em Gênesis 1, gostaria que o nosso irmão colocasse ali, Gênesis 1, 27. E que nesta tarde o nosso amado Espírito Santo possa falar aos nossos corações, possa nos trazer esta identidade de mulheres, de filhas chamadas para este tempo. Ali diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora lá no 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Deus nos criou como mulheres, à imagem e semelhança dele. Gente, isso é muito lindo, isso é muito bom e isso é muito profundo. Só que muitas vezes nós passamos pela Bíblia, nós lemos algumas coisas e não damos a liberdade para que o Espírito Santo ministre no nosso coração as verdades absolutas e eternas. E hoje nós vivemos tempos de guerra. E as mulheres, muitas vezes, elas estão vivendo num tempo de ansiedade. Nunca se teve tantas situações para não se ter ansiedade, e é um tempo onde nós temos visto muitas mulheres, famílias com ansiedade, com medo do futuro. A palavra de Deus, se nós começarmos a meditar, diz em Provérbios que a mulher que teme ao Senhor, ela se ri do futuro. Ela olha para o futuro e ela sorri, porque nós entendemos quem está no futuro. Quem será que está nos esperando no futuro? O nosso Deus que nos gerou, o nosso Deus que nos formou. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração o teu valor, a tua essência. Se você meditar no Salmo 139, eu não vou ler aqui, mas se você meditar no 139, fica muito claro que o Senhor nos gerou. Quando eu tive essa experiência de ouvir a voz do Senhor através do Salmo 139, e eu estava bem na frente, na primeira fileira, lá em Porto Alegre, orando na presença do Senhor, e o Senhor me disse: eu sou o teu primeiro pai. Ali foi um diferencial na minha vida, e algo dentro de mim se moveu. Eu disse: é verdade. Se tu me gerou, tu é o meu primeiro pai. Em ti não há engano, em ti não há falta. Porque quando ele mandou o filho dele, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, e disse: está consumado. Você consegue crer que quando Jesus disse está consumado, ali foi conquistado tudo o que eu e você precisamos? Você consegue crer nisso? A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. É muito forte isso. Se eu não estou crendo, eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, eu não estou tendo fé. E hoje em dia, o sistema deste mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo, ele é opressor. Ele coloca medo, ele coloca dúvida, ele coloca inconstância. Nunca se viveu um tempo de tanta correria. A gente conversa às vezes com a pessoa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo para ir, eu não tenho tempo para estar junto. Irmãos, nós administramos o tempo.
Você pode pensar aí, você está dizendo isso porque você não tem a minha vida. Tem uma palavra no Salmo 37 que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando o Senhor me revelou esse salmo, eu precisei entregar coisas que para mim parecia que eram as melhores da minha vida, e eram lícitas, trabalhar é lícito. O Senhor me pediu a minha profissão, e na época foi muito desafiador, porque eu olhava para a esquerda, olhava para a direita, tinha ficado viúva recentemente, e eu dizia: como, Senhor, que eu vou te entregar a minha profissão, se é do que eu vou viver? E o Senhor disse assim para mim: eu quero te mostrar que eu te sustento, que eu cuido de ti. E, irmãs, eu posso dizer, já se passou 27 anos, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qualquer pessoa pode nos frustrar, porque é humano. Qualquer pessoa, pai, mãe, marido, filho, qualquer pessoa pode nos frustrar. Mas Ele nunca vai nos frustrar, porque Ele é fiel. Mas como que nós vamos crer nessa fidelidade se nós não conhecermos a Ele? Nós precisamos desejar conhecer o Senhor. Nós precisamos gerar isso no nosso interior. Deus, se Tu existe verdadeiramente, eu quero te conhecer. Eu quero ter revelação da Tua palavra. Eu quero viver essa paternidade que as pessoas falam. Era isso que eu fazia, irmãos. Porque o Senhor é tão bom que Ele coloca mulheres para caminhar conosco. Ele coloca pessoas para nos ensinar. Tem um tempo na nossa vida que o Senhor nos cerca de muitas pessoas. Não fique sozinha. A palavra de Deus diz que o solitário vive em família. Tem vitória que você vai ter dentro do teu quarto, aonde você fecha a tua porta, como diz a palavra, e o Senhor te dá uma direção. Mas tem vitória que é só dentro do corpo de Cristo, na comunhão dos irmãos. Um tem salmo, outro tem testemunho, outro tem palavra, outro tem louvor. É dentro do corpo, tem um mistério de Deus no corpo, porque no corpo nós vimos que nós precisamos uns dos outros, que nós, em nome de Jesus, um fortalece o outro, um alegra o outro, um dá testemunho, uma mulher conta que está passando tal coisa, mas eu já venci nessa área, eu já passei por este caminho, que nem eu e a Madalena, nós podemos falar para as viúvas com toda certeza e convicção, podemos falar para quem tem qualquer tipo de doença, que Deus é o médico dos médicos e cura. Foi o primeiro milagre da minha vida, foi o de cura. Ele cura, se está dentro do plano e do projeto dele. Ele não se engana nunca, e Ele não falha nunca. E daí eu comecei a meditar e pensar em algumas mulheres da palavra, e me lembrei de Maria, a mãe de Jesus, que foi chamada de agraciada. Só que se você pensar aí no seu lugar, Maria, para aceitar o que ela disse: eis-me aqui, Senhor. Ela aceitou, sem entender o que estava acontecendo, gerar o Salvador. E naquele tempo, irmãos, naquele tempo, uma mulher engravidar sem ser casada, ela tinha um contrato de noivado na época, mas ela não conhecia o homem. Irmãs, o que aconteceu com Maria? Ela creu sem duvidar, porque poderia ser morta. Naquele momento, Maria teve uma revelação de uma verdade. Quando nós temos uma palavra diretiva e nós temos uma revelação, muda o destino da nossa vida e o destino da nossa geração. Irmãs, quem fala aqui para você é algo de alguém que vive isso. Irmãs, busquem no Senhor, perseverem em buscar ao Senhor, porque quando Deus te dá uma palavra revelada, Ele vai cumprir. E você tem que ser perseverante, nós não podemos desistir, nós não podemos negociar a nossa fé. Nós vivemos em tempos, hoje estou firme, amanhã não estou tão firme.
Ah, hoje eu adoro o Senhor, amanhã já não adoro tanto. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você parar para pensar, a palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. A minha mãe morou comigo os últimos 5 anos de vida dela. E teve uma fase que ela teve que usar oxigênio. É muito difícil não poder respirar. É muito difícil depender de um tubo de oxigênio. Eu vejo que aqui ninguém tem um tubo de oxigênio. Todos nós estamos respirando, caminhando, enxergando, ouvindo, falando. E isso não é pouca coisa, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. A palavra de Deus diz que nós devemos ter um coração agradecido. Às vezes, essas bênçãos passam despercebidas. Às vezes nós temos tantas coisas que nós nem valorizamos. Quando o Senhor me encontrou, era assim a minha vida. Eu tinha tantas coisas, mas eu não tinha o principal. Eu não tinha o Senhor, eu não tinha a palavra dele, eu não tinha revelação de quem era o Espírito Santo, eu não tinha revelação que esse Deus é vivo e fala com nós. Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Então o que o Senhor colocou no meu coração? O Senhor me falou de Maria, uma mulher que é um exemplo para nós, uma mulher cheia de humildade, de fé e de obediência. Fecha teu olho aí onde você está. Uma mulher cheia de humildade, de fé e de obediência. Espírito de Deus, revela para as minhas irmãs, se nós temos tido fé, se nós temos confiado verdadeiramente em Ti. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, fala com cada uma de nós se nós temos sido humildes, Pai, humildes diante da Tua palavra, entendendo que Tu és mestre por excelência e que tudo o que Tu diz na Tua palavra Tu cumpres. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu te dou liberdade nesta tarde, que Tu me convença, que Tu me dirija a fazer o que é necessário para o tempo que se chama hoje. Eu quero ser uma mulher cheia do Teu Espírito Santo, eu quero ser temente a Ti, Pai, porque eu quero enxergar o Teu reino, eu quero ver as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém, aleluia. E nós vimos ali que esta mulher, ela venceu e ela trouxe o Salvador para a humanidade. E sempre que nós adentramos neste reino, este reino é um reino de fé, de obediência e de renúncia. Você tem conseguido renunciar? A palavra de Deus nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Se nós não ficarmos alicerçados na palavra, nós não vamos vencer a nós mesmas. O nosso maior inimigo é nós mesmas, não é o diabo. O diabo é terrível, o pai da mentira é o pai da mentira. Mas nós mesmos somos a maior objeção, aqueles que realmente, em nome de Jesus, impede o trabalhar do Senhor, impede o agir do Senhor. Porque se você meditar na palavra, qualquer pessoa, por mais iletrado que seja, pode ter revelação da palavra. No início da minha conversão, quando um pastor dizia assim: aqui tem resposta para toda e qualquer situação. Lá no meu banco eu chegava a revirar os olhinhos e pensar assim: mas para todas as situações, daí já é exagero. Irmãos, eu posso dizer para cada um de nós aqui, isso é real e verdadeiro, como eu enxergo cada uma de vocês, cada um de vocês aqui. Irmãos, em nome de Jesus, deixa o Espírito te trazer para a escola bíblica dominical. Deixa o Espírito Santo te mover para a oração, para a intercessão, para o culto de ensino. Irmãs, nós não vamos vencer se nós ficar mais ou menos no reino. Este reino só tem 2 reinos, ou o reino das trevas ou o reino da luz. E se nós queremos vencer a nossa natureza humana,
Nós precisamos nos posicionar. Nós estamos estudando sobre o crescimento. Como que nós vamos crescer se nós não nos alimentar do alimento que é a palavra de Deus, que Deus nos deixou? Gente, aqui está o alimento para nós crescer, está aqui. E como esse sistema mundano e maligno, o que ele faz? Ele te distrai. Ele te distrai. Ele te joga para um lado, ele te joga para o outro. Parece que tudo às vezes vai dar certo num piscar de olhos, apertar um botão. E tem coisas que com Deus é que nem apertar um botão. Quando Deus me libertou da depressão, síndrome do pânico e desejo de suicídio, foi como apertar um botão. Uma oração e eu fui totalmente curada. Uma oração. Foi como apertar um botão. Mas ali eu estava iniciando um processo de fé. E nesta caminhada, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar. Quem aqui tem filho? Amém? Nós geramos, nascem os nossos filhos, e o que nós mais queremos é os nossos filhos crescer. Nós queremos que eles se alimentem. Quando a criança não come, a gente se entristece. Meu Deus, o que eu vou fazer para essa criança? A gente vê mães dizendo isso. A gente quer que os nossos filhos se alimentem. Imagina o Senhor. O maior desejo do Senhor é que você se alimente da palavra. Gente, nós precisamos comer desta palavra. A única coisa que vai nos manter em pé é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo isso porque eu não vivi, porque eu não vivo isso, é uma realidade. Qualquer um dos homens de Deus e mulher de Deus que subir aqui vão dizer a mesma coisa. Qualquer um deles, porque é bíblico, está na palavra. Nós não vencemos sem a palavra e a oração. A palavra é a oração, a palavra é a oração. Porque a oração nós falamos, mas é a oportunidade de nós ouvirmos o Senhor. E como que nós vamos discernir quem está falando com nós? Vivemos em tempos de tantas vozes, e às vezes a pessoa diz, é de Deus. Irmã Rosane, isso é de Deus. Não é de Deus, é totalmente antibíblico, não está na palavra. Daí tu respira fundo, daí tu pede, Espírito Santo, como eu vou falar isso? Porque isso não é de Deus. Se está fora da palavra, não é de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo acenda dentro de ti um desejo de não errar o alvo. Não errar o alvo. Errar o alvo é pecar. Um dia eu vi um demônio, acho que eu já disse aqui, mas eu não desisto de dizer isso porque é tão real. Eu vi um demônio desse tamanhinho. Parecia um gnômode. Ele deitava e levantava e gargalhava. E eu olhei aquilo e disse, Senhor, o que é isso? O que é isso? E o Senhor disse assim para mim, cada vez que tu erra o alvo, o diabo ri da tua cara. Eu disse, mas em nome de Jesus, Satanás, tu não vai rir mais de mim. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, qual que é a minha parte? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que quando estamos fracos é que somos fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto você precisa ficar mais fraco, para não ter mais para onde olhar e poder olhar só para cima? Senhor, eu reconheço que eu não posso nada, porque a tua palavra diz que o homem sem Deus nada pode fazer. Eu reconheço que eu preciso de ti. Daí começa o processo. Palavra e oração. Oração e palavra. Só que qualquer pessoa pode fazer isso. Não tem filhos preferidos este nosso Pai. Não tem filhos preferidos. Amém? E sabe aquele sono que dá quando as pessoas vão ler a palavra? Levanta e repreende. Abre a tua boca e repreende. Satanás e seus demônios, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas chegam na casa do Senhor e os olhos pesam, parece que tem peso, tem sono, tem angústia, tem dor de cabeça, tem vontade de ir no banheiro, tem vontade de tomar água. Pode ter certeza, é espiritual para te não ouvir a verdade. Porque o pai da mentira, o propósito dele é te enganar. E mais a carne, porque se a carne não é alimentada com a palavra, ela se alimenta de emoção. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto.
E eu meditei também, assim, que todas aqui eu creio que conhecem, né? Sobre Esther, a rainha Esther, uma órfã, uma pessoa totalmente improvável. Totalmente improvável. Aonde chegou Esther? Eu até me quebranto. E eu fiz um comparativo da Esther e a rainha Vasti. Uma mulher que veio de uma linhagem altíssima. Ela era uma mulher muito bela, mas ela veio de uma grande linhagem, por isso ela chegou a ser rainha. E daí tu compara o coração de uma e o coração de outra. Esther foi uma mulher ensinável. Será que nós como mulheres temos sido ensináveis? Dá liberdade para que o Espírito Santo nos ensine, através de um pastor, através de um discipulador, através de uma irmã, através de um pastor. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Procure uma mulher de Deus, não fique sozinha. A palavra de Deus diz que pelo fruto vos conhecereis. Não procure alguém que não tem fruto. Procure alguém que tem fruto, que vai te falar a verdade. Não adianta alguém bater no nosso bracinho, no nosso ombrinho e dizer vai ficar tudo bem. Não. Se nós não nos alinharmos com a verdade, não vai ficar tudo bem. Não se iluda. Eu venho aqui nesta tarde dizer para as mulheres e dizer com toda a clareza do meu coração: Deus ama as mulheres. Deus cuida das mulheres, Deus zela pelas mulheres. Se você começar a meditar na palavra, é um amor tão grande, tão profundo. Mas o Senhor, Ele pede algo para nós, que é obediência, sujeição, desejar, querer o que Ele quer para nós. Amém? Irmãos, me perdoe, até que hora? Até que hora? Como? 4h15. Então, irmãs, nós e irmãos, né? Nós estamos aqui, a gente parece que fala só para as irmãs, mas nós estamos aqui. Então, no Salmo 51:10 diz assim: dai-me um coração puro e um espírito reto. Vamos falar junto isso? Vamos falar junto? Porque, irmãos, é tão lindo que o Espírito Santo e o nosso Pai, Ele não força a porta. Quem força a porta é o diabo. O diabo te oprime, faz tal coisa, vai lá, faz. Tu tem que fazer, tu tem que correr, tu tem que andar rápido, tu tem que vencer aqui, tu tem que vencer lá. O Espírito Santo não. Com Ele não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Nos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu tinha que tomar decisões muito sérias e por dentro eu estava muito agitada, sabe o que o Senhor dizia para mim? Dorme que eu vou falar contigo. Dorme que eu vou te revelar mistérios. E eu, como era empresária e sempre acostumada a trabalhar muito, eu disse, mas como que eu vou dormir? Eu não tenho direito de dormir. É de noite que eu durmo, eu não vou dormir. E naquela luta, e daí lia uma palavra, lia outra palavra, e o Senhor começava a aquietar o meu coração. E eu tirava um soninho. Quando eu me acordava, eu voltava para a palavra, e o Senhor começava a abrir os meus olhos. E o Senhor começava a me revelar a palavra dele. E daí eu via, Senhor, é inegociável. Mulheres, homens que estão aqui, a nossa fé precisa ser inegociável. O nosso Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Irmãos, todas não tem limite. O Senhor, Ele sempre nos surpreende. Olha o testemunho da Madalena. Tem testemunhos que muitas vezes só conto para os mais próximos, porque às vezes até parece loucura, ou às vezes até parece que eu estou me exibindo. Mas eu posso te dizer, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E se nós permanecermos distraídas, nós vamos perder o melhor. Além do que Ele pode fazer por nós aqui, porque Ele pode, e além dele poder, Ele quer. Só que tem coisas, Ele é tão maravilhoso, Ele é mestre por excelência. Às vezes Ele permite algumas situações, que nem foi comigo, quando eu me converti, né? Assim, Ele aperta a gente
para a gente olhar para Ele, porque Ele nos ama tanto, que Ele nos quer pertinho dEle. Ele nos quer pertinho, que a gente possa ouvir a voz dEle, ter sensibilidade para discernir o bem e o mal. A palavra de Deus nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muitas coisas que não nos convêm como mulheres de Deus, mas é lícito trabalhar, tanto que a palavra de Deus diz: aquele que não trabalha não coma. Pensa, aquele que não trabalha não coma, é forte, né? Só que Deus, Ele sabe pedir para cada pessoa aquilo que Ele deseja, e Ele conhece o nosso coração. E muitas vezes, mulher, que o Espírito Santo possa te revelar aí, no nosso coração muitas vezes nós levantamos ídolos. Eu idolatrava a minha empresa, era um ídolo na minha vida. O meu marido era um ídolo na minha vida, e eu precisei entregar, porque a palavra de Deus diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Se você está vivendo uma situação muito difícil, não sei qual a situação, qualquer uma, e você bota isso acima de Deus, isso pode se tornar um ídolo, porque Deus está acima de toda e qualquer situação. Amém? Ele está acima de toda e qualquer situação. Quem vai dizer que esta situação que você está vivendo não é para acrescentar a tua fé? Não é para permitir que você tenha uma experiência com Deus? Não é para permitir que você venha em nome de Jesus? Sabe o que é se render? Chegar e dizer: Deus, eu me rendo. Senhor, eu não vou mais guerrear com a minha razão humana. Eu me rendo e quero ser sensível à tua voz. Irmã, bota a boca no pó, bota a cara no pó, e ora e clama, e jejua, e medita na palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer. Só que Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Esse Deus é o Deus da multiplicação, Ele faz na tua vida, Ele faz nos teus filhos, Ele faz na tua parentela, e Ele vai fazendo naqueles que se aproximam de ti, daqueles que vão se aproximando de ti, porque o nosso Deus é um Deus de crescimento. O Senhor não nos quer estacionado, o Senhor não nos quer vivendo numa mesmice. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Amém? Eu quero convidar você para se colocar em pé em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Quando você chegar em casa, quando você tiver um tempo, você medita na palavra do Senhor em Gálatas 5. Gálatas 5. A palavra de Deus diz qual é que é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito e as obras da carne. Daí você vai fazer um comparativo. Eu estou vivendo mais na carne ou eu estou vivendo no Espírito? Eu estou vivendo na carne ou estou vivendo no Espírito? E Deus vai te revelar, porque o nosso Deus, Ele ama se revelar para nós. Não é para nos maltratar, é uma proteção de amor. Ele quer nos ensinar o que nós precisamos aprender. Você pode crer nessa tarde nisso? E quando um dos irmãos orar por você nesta tarde, você vem para frente, mas você vem crendo: Senhor, tudo que eu preciso Tu já tem preparado, tudo que eu preciso Tu já tem pronto. Senhor, eu creio que esse ano é um ano de alinhamento. Esse ano é um ano de alinhamento com a Tua vida, com Teu Pai, com Teu Deus, para a Tua casa e para a Tua geração. Amém? Que tudo